Pessoal, então nesse vídeo eu apresento a justificativa para a afirmação que eu fiz em vídeos anteriores de que a nicotina ela não deve ser ingerida isoladamente em qualquer uma das suas diferentes formas, seja pelo cigarro fumado, pelo cigarro eletrônico, pelo hábito de cheirar o rapé ou até mesmo pelo uso de adesivos para o tratamento da Covid-19. E essa justificativa se faz mister porque muitas pessoas, em decorrência de uma hipótese publicada pelo Instituto Pasteur na França, ou melhor dizendo, por cientistas e professores do Instituto Pasteur na França, chamada a hipótese nicotínica de prevenção e tratamento da Covid-19, muitas pessoas entendem que pelo hábito de fumar, ou melhor dizendo, pelo vício de fumar cigarro, estariam menos susceptíveis à Covid-19. Não, de fato, o vício de fumar cigarro, ele propicia um aumento da expressão de receptores para a enzima conversora da angiotensina 2, da enzima conversora da angiotensina 2, que funcionam como receptores para o SARS-CoV-2, de maneira que o SARS-CoV-2 ele é internalizado do exterior para o interior da célula por meio de endocitose catalisada pelas enzimas catrinas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa hipótese nicotínica preconizada pelos cientistas do Instituto Pasteur e professores também desse instituto, que com toda a vênia não se justifica, é o fato de que esses cientistas e professores eles preconizam que a principal via de invasão do SARS-CoV-2 na célula humana, ou seja, por meio da ligação nesses receptores da enzima conversora da angiotensina 2, não seriam os receptores principais, que os receptores principais de invasão do SARS-CoV-2 à célula humana seria os receptores nicotínicos, ou seja, que o SARS-CoV-2, ao se ligar nos receptores nicotínicos, apresentaria uma propriedade de invasão à célula humana. Entretanto, é importante se ressaltar que essa argumentação ela parte de uma premissa equivocada, porquanto para que o SARS-CoV-2 consiga penetrar na célula humana através dos receptores nicotínicos, só existe uma maneira, que é penetrando por meio do poro central existente nesses receptores, que adquirem uma abertura máxima quando ligada a um agonista, tal como a nicotina, ou então a ivermectina, ou então o próprio SARS-CoV-2 de 6 nanômetros. Mesmo que o SARS-CoV-2 se ligue, e é capaz de se ligar nesses receptores nicotínicos, a abertura desse poro não possibilita que os SARS-CoV, que os demais SARS-CoVs consigam penetrar por esse poro, mesmo ele estando aberto, porque o diâmetro do SARS-CoV-2 é de 120 nanômetros, e essa abertura máxima é de 6 nanômetros. Então a nicotina ou qualquer outro agonista não terá uma influência alguma na penetração do SARS-CoV-2 por meio desses poros presentes nesses receptores nicotínicos, porque não é possível mesmo esses poros se abrindo à penetração do SARS-CoV-2. Entretanto, isto posto, se por um lado essa ação agonista da nicotina propicia o aumento da expressão de receptores da enzima conversora da angiotensina 2, que propicia, de fato, torna os pacientes fumantes mais susceptíveis
a infecção pelo SARS-CoV-2. Por outro lado, esses mesmos pacientes fumantes portadores de Covid-19, eles são mais susceptíveis à ação terapêutica de medicamentos tais como a anita e a ivermectina, porquanto essa ação agonista da nicotina potencializa o efeito de medicamentos tais como da anita, ou então reverte, é capaz de reverter a ação inibidora de eumintos, cujo mecanismo pode ser extrapolado também para o SARS-CoV-2, de maneira que há uma possibilidade que tanto da nicotina quanto da ivermectina, ao se associar, por exemplo, à anita, conseguir reverter a inibição proporcionada pelo SARS-CoV-2 referentemente ao tratamento desses pacientes, especialmente os fumantes, em alguns casos mais avançados de Covid-19. E também considerando a emergência dessa nova cepa do SARS-CoV-2, que aumentou o poder de contágio, de infectividade, de letalidade da Covid-19, que essa associação entre a anita e a ivermectina, que é um agonista semelhantemente à nicotina, agonista desses receptores nicotínicos para acetilcolina, em pacientes não fumantes, possa apresentar também um resultado satisfatório. Então, ressalto e até sugiro estudos de triagem clínica em que, para fumantes, se realize esses estudos com o tratamento pela anita, nitazoxanida. E para não fumantes, se faça uma triagem clínica com associação da anita com a ivermectina, ou da ivermectina. De maneira que, nesse contexto, nós lembramos que os autores desse erudito trabalho acerca da hipótese nicotínica para a Covid-19, com implicações preventivas e terapêuticas, são os professores Jean-Pierre Changot, Zair Moura, Félix Rey e Makoto Miara. De maneira que o fulcro dessa hipótese nicotínica é a afirmação de que a ligação do SARS-CoV-2 em receptores nicotínicos para acetilcolina seria o receptor preponderante de invasão do SARS-CoV-2 na célula humana. Em outras palavras, os autores querem, com essa teoria da ligação do SARS-CoV-2 nesses receptores nicotínicos para acetilcolina, tentar fazer crer com excessiva força e um exacerbado entusiasmo de que a principal via de ligação, até então atribuída pela academia, qual seja a ligação do SARS-CoV-2 na enzima conversora da angiotensina 2, não seria a principal via, mas sim a ligação a esses receptores nicotínicos para acetilcolina. Sob a minha óptica, eu entendo que essa afirmação dos autores ela não procede, porquanto o SARS-CoV-2, ele sendo um bloqueador dos receptores nicotínicos para acetilcolina, ele inibiria
a enzima conversora da angiotensina, a ACE, de maneira a aumentar a atividade e a expressão do receptor ACE2, que é quem de fato internaliza o SARS-CoV do meio extracelular para o meio intracelular, via metabolização da angiotensina 1 usada como substrato para a atividade catalítica dessa enzima. Consequentemente, como ressaltado, aumentando a internalização do SARS-CoV-2 via aumento da expressão e atividade desse receptor. E é basicamente isso que é ilustrado em tela, em que o SARS-CoV-2 se liga ao receptor niclotínico, determina um bloqueio da ativação da enzima conversora da angiotensina, ACE, de maneira que não ocorre a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2, determinando o aumento da concentração de angiotensina 1, que é utilizada como substrato pela enzima conversora da angiotensina 2, a ACE2, de maneira que o aumento da atividade da expressão dessa enzima em nível da membrana plasmática determina o aumento da ligação e internalização da Covid-19, do SARS-CoV-2, do meio extracelular para o meio intracelular e intracitoplasmático. Então, de fato, essa teoria de ligação do SARS-CoV-2 nos receptores nicotínicos não contraria em nada essa teoria aceita da internalização do SARS-CoV-2 pela enzima conversora da angiotensina 2. Pelo contrário, vem ao encontro dessa teoria, com toda a vênia erudição dos professores universitários franceses e cientistas do Instituto Pasteur na França. Outros sim, os autores acreditam que a via de ativação dos receptores nicotínicos para acetilcolina esteja envolvida na síndrome inflamatória da Covid-19. Segundo os autores, o sistema nervoso, através do nervo vago, ele poderia inibir de maneira significativa e rápida a liberação do fator de necrose tumoral pelos macrófagos e atenuar as respostas inflamatórias sistêmicas. Esse mecanismo fisiológico é denominado de via anti-inflamatória colinérgica e tem importantes implicações tanto na imunologia quanto na terapêutica. De maneira que é o que nós ilustramos em tela, em que os receptores nicotínicos para acetilcolina em nível do sistema nervoso central poderiam determinar via eferente por meio do nervo vago a liberação de acetilcolina ou de nicotina em nível da fenda sináptica, de maneira que as células imunes elas poderiam serem ativados em nível dos seus receptores nicotínicos alfa-7, de maneira a inibir tanto a síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias, tanto por inibição do fator neural kappa-beta, quanto pelo sistema de ativação JAK-STAT, de maneira que, em decorrência da inibição dessas vias, não ocorreria a ligação desses fatores de transcrição em nível nuclear responsáveis pela síntese e secreção dessas proteínas, dessas citoquinas, desses fatores de crescimento, desses outros fatores
desses outros mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, daí se atribuir a essa ativação desses sistemas, ou melhor dizendo, desses receptores nicotínicos, um efeito também anti-inflamatório. De maneira que a produção de citoquinas de macrófagos, um dos principais tipos celulares encontrados no fluido broncoalveolar, está sob o controle fisiológico da acetilcolina, tanto autócrina quanto parácrina, através dos receptores nicotínicos. Ou, em outras palavras, os macrófagos possuindo esses receptores nicotínicos, tais receptores nicotínicos poderiam serem estimulados por meio de uma estimulação tanto autócrina quanto parácrina, ou seja, autócrina quando o próprio macrófago produz o mediador acetilcolina, a nicotina, que estimula, que desregula esses receptores nicotínicos. E a parácrina quando outras células promovem a ativação desses receptores nicotínicos para acetilcolina por meio da síntese e secreção de acetilcolina, citoquinas oriundas de outras células que não aquele próprio macrófago que possui esses receptores nicotínicos para acetilcolina. E após a desregulação desses receptores nicotínicos para acetilcolina em macrófagos, ocorreria a síntese e secreção de citoquinas, tais como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral e interleucina 18. E essa síntese e secreção dessas citoquinas por esses macrófagos desregulado mostra uma similaridade com a tempestade de citoquinas que é identificada nos casos mais graves de Covid-19. Isto posto, os autores eles ressaltam que os alfa-7, os agonistas alfa-7 desses receptores nicotínicos, incluindo a nicotina, provaram serem eficazes na redução da síntese e secreção de citoquinas por macrófagos em modelos animais de pancreatite e peritonite. E que a modulação dos receptores nicotínicos para acetilcolina pelo Covid-19 pode ser responsável pelas características de hiperinflamação observadas em um subgrupo de pacientes portadores de Covid-19, similarmente à síndrome de ativação dos macrófagos, ou seja, a síndrome de ativação dos macrófagos com a produção, com a síntese e secreção daquelas citoquinas mencionadas anteriormente, se assemelha à tempestade de citoquina que se constata em pacientes portadores de Covid-19, especialmente nos casos mais graves. De maneira que existe uma relação entre a nicotina e a ativação, inibição, o aumento ou diminuição da expressão dos receptores da enzima conversora da angiotensina 2, que tem sido identificada em pacientes portadores de doenças cardiovasculares e pulmonares. De maneira que
relativamente ao sistema renina-angiotensina, tem-se dois braços. Um braço, ou melhor dizendo, duas rotas metabólicas. Uma delas que resulta no braço que é catalisado pela enzima ACE, ou seja, enzima conversora da angiotensina, a angiotensina 2 e os receptores AT1R. Nesse braço, a nicotina aumenta a expressão e a atividade das enzimas reninas, enzima conversora da angiotensina e receptor AT1R, que é o receptor AT1. Enquanto no braço compensatório, que é o outro braço, a outra via metabólica, a partir da angiotensina 1, nesse sistema renina-angiotensina, ele consta da enzima ACE2, da angiotensina 1,7 e ativação dos receptores MAS. E nessa rota metabólica, a nicotina ela regula a expressão e ou atividade da enzima conversora da angiotensina 2 e, sob a minha modesta opinião, não os receptores AT2R, mas sim inibe os receptores AT1R, sugerindo uma possível contribuição dos receptores nicotínicos para acetilcolina na regulação da ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2. Explicado esse mecanismo da relação entre a nicotina e a expressão e atividade da enzima conversora da angiotensina 2, que, como nós já mencionamos anteriormente, é o receptor de internalização do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular intracitoplasmático, eu faço o seguinte comentário, que a rota da enzima conversora da angiotensina 2 e receptor AT1 é aquela que, quando ativada pela nicotina, promove o aumento da atividade das enzimas renina, da enzima conversora da angiotensina, bem como a ativação dos receptores AT1 e ATR e AT2R, causando o aumento da síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios decorrentes da síntese e secreção da angiotensina 2, além de ativar uma rota compensatória que resulta no aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, bem como da ativação do receptor MASR via metabolização da angiotensina 1,7. Além do que, essa produção desse fator metabólico angiotensina 1,7 promove a inibição do receptor AT1 de maneira a se contrapor ao aumento da atividade desse receptor. Usualmente, essa rota compensatória ela resulta na síntese e secreção de prostaglandinas e óxido nítrico que tem relação com a vasodilatação, enquanto que a ativação desses receptores AT1R e AT2 tem uma relação com a vasoconstrição e com a produção de citoquinas pró-inflamatórias, como ressaltadas
Assim, antes de começarmos a reportar os trabalhos alencados pelos autores para justificar uma possível utilização da nicotina, tanto sob o aspecto preventivo como terapêutico da Covid-19, é importante nós ressaltarmos, como já mencionado anteriormente, que a nicotina, ao se ligar nos receptores nicotínicos para acetilcolina, ela induz um aumento da atividade da enzima ACE, ou seja, da enzima conversora da angiotensina. Enzima essa que promove a metabolização da angiotensina 1 para a angiotensina 2, ativando a via compensatória que resulta no aumento da atividade e expressão da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor do Covid-19, do SARS-CoV-2, para a internalização, de maneira que, sob esse aspecto preventivo, não se sustenta a hipótese nicotina. Resta-nos analisar se, sob o aspecto terapêutico, a redução proporcionada por determinadas vias metabólicas relacionadas com a ativação dos receptores nicotínicos, tais como em nível do sistema nervoso central, em que a ativação dos receptores nicotínicos determina uma estimulação eferente pelo nervo vago, de maneira a proporcionar que a acetilcolina ou a nicotina se liguem em receptores alfa-1,7 nicotínicos para acetilcolina, de maneira a bloquear a síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias em decorrência da inibição de fatores relacionados, tais como o fator neural kappa-beta, bem como do sistema de sinalização JAK-STAT, de se ligarem em nível nuclear em regiões nucleares capazes da transcrição responsável pela síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias. Também é importante ressaltar que essa ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos, ao promover essa ativação dessa via compensatória por meio do aumento da expressão e atividade da enzima conversora da angiotensina 2, resulta na produção de um metabólito denominado angiotensina 1,7, que é capaz de ativar os receptores MAS, receptores esses que atualmente guardam uma relação também com a inibição de fatores de crescimento, de citoquinas, de outros mediadores químicos pró-inflamatórios. Contudo, é importante ressaltar que também, em decorrência dessa ativação desses receptores nicotínicos pela nicotina, resulta, em decorrência também da ativação dessa enzima ACE, ou ressalto novamente, a enzima conversora da angiotensina, ocorre a ativação de outras rotas metabólicas, tais como por metabolização da angiotensina 2 pela aminopeptidase, que resulta também na ativação de receptores AT4 e também de receptores AT2R e até mesmo AT1R, que são receptores que guardam uma relação também com a síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento pró-inflamatórios. Isto posto, nós passamos a analisar a literatura que os autores citam referentemente a esse possível efeito preventivo ou terapêutico da nicotina. E quando a gente analisa
a literatura que os autores mencionam relativamente a esse efeito potencial do tabagismo e da nicotina como um protetor relativamente à infecção pelo SARS-CoV-2, nós notamos que há uma falta de mencionar a referência referentemente ao que é reportado nesse artigo. Também eles afirmam, como uma introdução para alencar essa literatura, que até o presente momento, até eles realizarem esse estudo, não se podiam tirar conclusões relativamente a esse possível efeito da nicotina e do tabaco, do hábito de fumar cigarro ou ingerir a nicotina por meio de cigarros eletrônicos ou mesmo adesivos de nicotina, porquanto os estudos não levavam em consideração, além de abrangerem uma parcela pequena da população, algo em torno de 1,4% a 12,5% de fumantes, também não era possível se excluir fatores de confusão relativamente a esse efeito do tabagismo na população de pacientes com Covid-19 em decorrência de fatores tais como a idade e o sexo. Isto posto, os autores afirmam que num estudo reportado por eles, as taxas de tabagismo atual na população permanecem, ou mesmo nos estudos consultados, permanece abaixo de 5%. Mesmo quando foram considerados esses fatores de confusão relativamente ao tabaco, qual seja a idade, o sexo, o estado intra-hospitalar ou ambulatorial. E que quando eles compararam a população, em geral, francesa, que apresentava a Covid-19, eles constataram que nos pacientes que apresentavam uma internação em nível ambulatorial, ou melhor dizendo, um atendimento em nível ambulatorial, havia um percentual de fumantes algo em torno de 80,3%. E nos pacientes, ou seja, nos pacientes que apresentavam casos mais leves, de 80,3%. E nos pacientes internados em nível hospitalar, a taxa de fumantes, o percentual de fumante, era algo em torno de 75,4%. E que essa diferença, segundo os autores, era estatisticamente significativa. Sob a minha óptica, essa diferença ela é inferior a 5%. Ela sendo inferior a 5%, ela se encontra no limite entre o significativo e o não significativo. Sem mencionar o teste estatístico, sem realizar o teste estatístico, analisando simplesmente esses dois percentuais, eu confesso para vocês que eu não me sentiria seguro com essa diferença de 4,9% de afirmar que essa diferença relativamente ao hábito, melhor dizendo, ao vício de fumar cigarro, relativamente à gravidade dos casos de Covid-19 seria significativa ou não. Entretanto, os autores eles concluíram que o tabaco, com base nesses dados, o hábito de fumar tabaco apresentaria um efeito protetor e que esse efeito protetor resultaria da ação inibitória da nicotina para a ligação do Covid-19, do SARS-CoV-2, nesses receptores nicotínicos, especialmente em neurônios, células imunes, tais como, incluindo os macrófagos, o tecido cardíaco, os pulmões e vasos sanguíneos.
Em decorrência dessa afirmação, eu fiz o seguinte comentário, que nem a nicotina, nem o SARS-CoV-2 possuem efeitos diretos nos receptores nicotínicos para acetilcolina capazes de diretamente afetar a infecção, ou seja, afetar a invasão pelo SARS-CoV-2 através da porosidade do poro central presente nesses canais, porquanto a abertura máxima dessa porosidade, desses canais, desses receptores nicotínicos para acetilcolina é algo em torno de 6%, de 6 nanômetros, enquanto que o diâmetro do coronavírus é algo em torno de 12 a 125 nanômetros. Eu encontrei trabalhos que reportavam que o diâmetro do SARS-CoV-2 era de 125 nanômetros. Mas, considerando esse diâmetro mínimo que eu encontrei reportado, que foi de 12 nanômetros, se pode concluir que a abertura ou o fechamento dessa porosidade não interfere relativamente a uma invasão direta do SARS-CoV-2 por meio dessa porosidade central. Além do que, também, se os autores consideram esse dado estatisticamente significativo para justificar esse possível efeito preventivo e ou terapêutico da nicotina, existem outros trabalhos, inclusive trabalhos de meta-análises, que afirmam que não há essa diferença estatisticamente significativa referentemente a uma predisposição ou a uma susceptibilidade para a Covid-19 em pacientes que fazem uso do tabaco. E existem até mesmo alguns autores que preconizam que o uso da nicotina nas suas diferentes formas, incluindo o tabagismo, pelas razões já alencadas de aumentar a expressão pela via compensatória da enzima conversora da angiotensina 2, mediante uma interação entre os receptores nicotínicos para acetilcolina com a enzima conversora da angiotensina 2, esses pacientes, essas pessoas que fazem uso da nicotina, apresentariam uma susceptibilidade, isso sim, a adquirirem a Covid-19. Ressalto novamente que, com toda a vênia, a erudição dos professores universitários franceses, alguns dos quais vinculados a uma das instituições de pesquisa mais conceituadas em nível internacional, qual seja o Instituto Pasteur. De maneira que, quando analisamos a conclusão relativamente ao que os autores propõem, basicamente as conclusões dos autores elas são desconstruídas com base nos mecanismos que nós já apresentamos relativamente à não interferência da nicotina ou do SARS-CoV-2 em uma invasão, a possibilidade de uma invasão direta pela porosidade central existente nos receptores nicotínicos para a acetilcolina. Também resultante dessa interação entre os receptores nicotínicos com a enzima conversora da angiotensina 2, a nicotina, ela propicia, tanto a nicotina quanto o SARS-CoV-2, eles propiciam um aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2 em nível do sistema renina-angiotensina, dessa via compensatória, que resulta no aumento da expressão dessa enzima conversora da angiotensina 2 e, consequentemente, o aumento da internalização
do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, resultando em uma maior probabilidade para os fumantes de adquirirem a Covid-19. Contudo, os autores fazem uma menção nessa conclusão, diga-se de passagem, eles fazem uma conclusão que não é pertinente a esse capítulo referentemente à afirmação de que, curiosamente, a ivermectina, que recentemente demonstrou inibir a replicação do SARS-CoV-2 in vitro, é um modulador alostérico positivo dos receptores alfa-7. Aqui está como A7, mas é alfa-7. Entenda-se receptores nicotínicos para acetilcolina alfa-7. E, basicamente, sob a minha óptica, esse dado, com relação ao tratamento, não me parece ser pertinente você usar a ivermectina e a nicotina, porquanto os dois são agonistas desses receptores nicotínicos para a acetilcolina. Sob a minha óptica, é muito mais lógico e muito mais com uma probabilidade maior de sucesso referentemente ao tratamento da Covid-19 pela utilização da nicotina, que ela seja usada conjuntamente, por exemplo, com a nitazoxanida, que apresenta um efeito redutor dessa hiperprodução de citoquinas, dessas tempestades de citoquinas que guarda relação com os estados mais graves de pacientes portadores da Covid-19, considerando também que a nicotina apresenta também efeito anti-inflamatório colinérgico, bem como relacionados com algumas vias metabólicas relacionadas com o sistema renina-angiotensina, é possível que essa associação da nicotina, que é um agonista desses receptores nicotínicos para acetilcolina, associado a esse também efeito redutor dessa tempestade de citoquinas atribuídos à nitazoxanida, possa resultar em um efeito sinérgico entre a nita e a nicotina, semelhantemente o que ocorre com relação ao tratamento antielmítico, em que a nitazoxanida associada a determinados antielmíticos, tais como o levamisole, que é também um agonista desses receptores nicotínicos para acetilcolina, resulta em um efeito sinérgico potencializador dessa ação antielmítica da nitazoxanida. Algo semelhante poderá ocorrer entre essa associação entre a nitazoxanida e a nicotina referentemente ao tratamento da Covid-19. E, finalmente, eu considero de mais relevante relativamente a esse trabalho é um dado apresentado pelos autores que não foi devidamente valorizado pelos autores quando das conclusões desse trabalho, qual seja o fato de que quando comparou o SARS-CoV-2, o mecanismo de ligação do SARS-CoV-2 com o receptor nicotínico, com os receptores nicotínicos para acetilcolina, comparou essa ligação do SARS-CoV-2 nesses receptores comparativamente com o veneno de cobra e com outros vírus, como o rabidovírus RABV, existente na glândula salivares de mamíferos, tais como de morcegos, ele constatou relativamente à glicoproteína, às glicoproteínas spike, ou seja, a ligação com a enzima, com o receptor ACE2, semelhanças. E, especificamente, com relação a uma neurotoxina presente no veneno de cobra, ele encontrou uma semelhança entre essa neurotoxina com
a região de clivagem presente nessa glicoproteína, nessa proteína spike, entre os seus dois centros conformacionais, S1 e S2. Basicamente, essa região é a única região dessa glicoproteína que é encontrada exclusivamente no SARS-CoV-2, no coronavírus humano, no coronavírus humano de Wuhan, diga-se de passagem, de maneira que essa região, ou melhor dizendo, uma antitoxina que bloqueie essa neurotoxina, ela poderá ser de valia na construção de uma vacina ou então de um fármaco, de um medicamento que combata, que ao bloquear essa região, impeça a ligação do coronavírus, do SARS-CoV-2, na célula humana. E relativamente à vacina, essa antitoxina, essa proteína, essa antitoxina de permeio ao DNA, RNA de um micro-organismo, tal como, por exemplo, a micobactéria da tuberculose, ou então o papilomavírus, ou então vírus atenuados como os adenovírus ou os rabidovírus, essa antitoxina poderá bloquear essa ligação, enquanto que, particularmente relativamente a esses micro-organismos que nós sabemos que o sistema imune apresenta uma imunidade, tal como o bacilo da tuberculose ou então o papilomavírus, a resposta imune, de vigilância imune do organismo, promoveria uma reação contra esses micro-organismos, de maneira a promover a destruição do coronavírus, das células infectadas pelo coronavírus. No mais, um grande abraço e espero que você continue assistindo os meus vídeos, e se você desejar receber eles de imediato à minha postagem, você clica aí, inscreva-se no canal, de modo que nós possamos atingir os 100 inscritos nesse canal para usufruir dos tools, das ferramentas que possibilitem essa propagação, essa difusão, essa penetração dos nossos vídeos em um número maior de pessoas que os assistam. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Espero que esse vídeo possa ter contribuído para você desenvolver o senso crítico relativamente a essa hipótese nicotínica proposta pelos autores franceses do Instituto Pasteur, e, modéstia à parte, com os meus comentários de alguém que possui 2 cursos superiores, farmácia e odontologia, mestrado e doutorado em patologia oral, bem como frequentou aulas de engenharia biomédica na Universidade de Anhalt, na Alemanha. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.